Existem monstros que não vivem nas lendas, nem se escondem nas florestas. Eles crescem bem no meio da cidade, bem no coração da sociedade. E às vezes, entre pessoas que juramos conhecer. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Dossiê Criminal. Hoje, eu quero te contar uma história difícil de acreditar, não porque ela seja fantasiosa, mas porque é real demais para ser ignorada. Em 1991, o Brasil inteiro ficou chocado com o desaparecimento misterioso de vários meninos na região metropolitana do Rio de Janeiro. Quando a verdade veio à tona, o nome do responsável causou ainda mais espanto: Marcelo Costa de Andrade, um homem sem antecedentes criminais, sem fama, sem suspeitas. A mídia o apelidou de O Vampiro de Niterói, um nome que parece saído de um romance de terror, mas que se tornou o símbolo de um dos capítulos mais sombrios da história criminal do país. Mas o que torna esse caso realmente perturbador não é o número de vítimas, nem os detalhes da investigação. A pergunta mais assustadora é: como uma criança pobre, vítima de abusos, que frequentava a igreja toda semana, se tornou um dos nomes mais temidos do Brasil? E pior, onde estávamos nós enquanto tudo isso acontecia? Neste vídeo, vamos refazer os passos de Marcelo, da infância marcada pelo abandono, as distorções psicológicas, até os buracos profundos no sistema social e judiciário do Brasil naquela época. Não estamos aqui para explorar o medo. Estamos aqui para entender. O mal não nasce do nada. Ele é alimentado, pouco a pouco, pela negligência. E se não encararmos essa verdade de frente, o próximo Marcelo pode estar crescendo agora, em algum lugar perto da gente. Fica comigo até o fim do vídeo. Porque essa não é só a história de um assassino. É a história de todos nós. De tudo que deixamos de fazer, até que fosse tarde demais. Parte 1. A infância de Marcelo, as raízes da escuridão. Se alguém perguntasse a um morador comum do Rio de Janeiro, no início dos anos 90, se um rapaz tímido, de fala mansa, sem antecedentes, sem vícios, poderia se tornar o autor de um dos crimes mais assustadores da história do país, a resposta seria um sonoro: de jeito nenhum. Mas a realidade provou que os monstros não nascem no escuro. Eles crescem à luz do dia, quando essa luz ignora completamente os invisíveis. Marcelo Costa de Andrade nasceu em 1967, na favela da Rocinha, uma das maiores e mais carentes do Rio de Janeiro. Um lugar onde a infância não é um direito, mas um luxo. Lá, as crianças crescem em meio ao improviso, à violência, à fome e ao completo abandono. A família de Marcelo vivia na miséria. Ele não teve uma educação estável, mudou várias vezes de casa e, segundo parentes, quase nunca sorria quando era pequeno. Ele era estranho, calado de um jeito esquisito. Nunca brincava como os outros. Parecia que estava sempre escondido dentro da própria cabeça. Contou um familiar. Ainda criança, Marcelo foi enviado a um orfanato porque seus pais não tinham condições de criá-lo. Em vez de proteção, encontrou silêncio e descaso. Mesmo que tenha sofrido traumas psicológicos profundos, ninguém percebeu, e se perceberam, ninguém interveio. A dor foi se acumulando em silêncio. Um dia, por volta dos 10 anos, Marcelo chegou em casa com hematomas nos braços. Um tio perguntou: "O que aconteceu com você?" "Eu caí", respondeu o menino, com os olhos no chão. Ninguém investigou. E essa história, como tantas outras em comunidades pobres, foi esquecida. Na adolescência, Marcelo abandonou os estudos. Sem oportunidades, sem rede de apoio,
Passou a trabalhar em bicos, distribuindo panfletos, vendendo jornais, lavando carros. Mas não conseguia manter nenhum emprego por muito tempo. Pessoas que o conheceram nessa fase disseram que ele era gentil, mas estranho. Marcelo não sabia brincar. Quando a gente ria, ele ficava parado, olhando, como se não entendesse a piada. Lembrou um ex-colega de trabalho. Marcelo crescia desconectado das emoções alheias, e também das suas. Tornava-se, aos poucos, um adulto invisível, sem vínculos afetivos, sem estrutura emocional. Um homem que não sabia mais diferenciar o certo do errado. Nesse contexto de solidão, ele procurou abrigo na fé. Passou a frequentar uma igreja evangélica local. Ali ouviu algo que jamais esqueceu. Quem crê em Deus será salvo. As crianças são puras. Quando morrem, vão direto para o céu. Essa mensagem, para muitos, representa consolo. Mas para uma mente já fragilizada, como a de Marcelo, foi um gatilho perigoso. Ele começou a enxergar o mundo com lentes distorcidas: céu e inferno, pureza e pecado, salvação e punição. Eles disseram que as crianças vão para o céu. Eu só queria que elas não sofressem mais, disse Marcelo anos depois. Essas palavras não revelam apenas distúrbios mentais. Elas expõem uma dor profunda e mal resolvida, misturada a uma fé mal interpretada. Naquela época, ninguém pensava em saúde mental, especialmente nas favelas. Marcelo era pobre, sem acesso a tratamentos, e completamente fora do radar das instituições que deveriam protegê-lo. Tornou-se uma bomba relógio social que ninguém notou. Eu não achava que estava fazendo mal. Só queria ajudar, afirmou, durante o interrogatório. Com o tempo, ele deixou de sentir culpa. Pior, deixou de se sentir humano. Como alguém que cresceu ignorado por todos, começou a acreditar que já não pertencia ao mundo. A infância de Marcelo não teve uma grande tragédia visível. Foi feita de pequenas ausências, silêncios e descasos, todos os dias. E foi isso que construiu, lentamente, uma mente desconectada da empatia, da ética e do pertencimento. Parte 2. A trajetória dos crimes, quando a fé distorcida vira tragédia. Em 1991, Marcelo Costa de Andrade tinha 24 anos. Um homem magro, tímido, de fala baixa, vivendo isolado em Itaboraí, uma região tranquila próxima a Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Ninguém prestava muita atenção em Marcelo. E talvez por isso, a escuridão dentro dele cresceu sem que ninguém notasse. Foi nessa fase que sua crença distorcida, de que a morte era uma forma de salvação, começou a se transformar em ação. Segundo o próprio Marcelo, ele acreditava que meninos pobres como ele, se morressem, estariam livres do sofrimento e iriam direto para o céu. Eu não odiava eles. Eu só pensava que se eu levasse eles até Deus, pelo menos a vida deles não ia ser tão ruim quanto a minha, disse Marcelo, no primeiro depoimento à polícia. Durante meses, começaram a surgir relatos de desaparecimentos estranhos. Crianças, em sua maioria meninos de 6 a 13 anos, sumiam sem deixar rastros. Nos arredores de favelas, terminais de ônibus, praças públicas, bairros carentes. Tudo acontecia em silêncio, sem testemunhas, sem vestígios. Algumas famílias procuraram a polícia, mas naquela época, e ainda hoje, em muitos casos, o desaparecimento de uma criança pobre não era tratado com a mesma urgência. Muitos eram rotulados como meninos de rua e os casos simplesmente desapareciam das manchetes. Marcelo não agia por impulso. Ele observava.
Escolhia crianças que pareciam sozinhas, vulneráveis, famintas. Às vezes oferecia comida, dinheiro ou um lugar seguro para descansar. Ganhava confiança e as levava para locais afastados. Mas em vez de entrar nos detalhes do que acontecia depois, que são desnecessários e dolorosos, o mais importante é perguntar: por que ninguém percebeu antes? Algumas descobertas começaram a chamar a atenção quando corpos foram encontrados. Os locais e a maneira como estavam indicavam que havia algo mais, um padrão, uma motivação não comum. A polícia começou a considerar a hipótese de um criminoso em série. Enquanto isso, a população vivia entre o medo e o esquecimento. A mídia noticiava superficialmente. Nomes eram esquecidos. As vítimas, invisíveis como sempre. Foi só em dezembro de 1991 que a verdade começou a emergir. Um menino chamado Altair, de 10 anos, que conseguiu escapar, tornou-se peça-chave. Ele e o irmão mais novo foram abordados por Marcelo, que prometeu comida e abrigo. Depois de levá-los para longe, Marcelo separou os irmãos. Apenas Altair retornou, visivelmente em choque. Ele disse que meu irmão ia pro céu primeiro, e que eu tinha que ficar quieto. Contou Altair, tremendo, à polícia. Quando os policiais perguntaram por que não tentou fugir antes, o menino apenas abaixou a cabeça. Era o tipo de medo que deixava marcas mais profundas do que qualquer agressão física. Com base nesse testemunho, a polícia localizou Marcelo em uma casa simples, isolada, onde vivia sozinho. Ele não tentou fugir. Nem negou nada. Pelo contrário, falou com calma e clareza, como quem achava que havia cumprido uma missão. Eu sabia que vocês viriam. Não me escondi. Tudo o que fiz foi por Deus. Declarou no momento da prisão. No total, Marcelo confessou ter tirado a vida de 14 meninos em menos de um ano. A polícia confirmou pelo menos 6 dos casos com provas concretas. Os demais ainda tinham elementos consistentes com os relatos. Mas o mais perturbador não foram os números. Marcelo não agiu por prazer, dinheiro ou raiva. Ele agiu por uma fé distorcida, enraizada em uma infância de abandono, abusos e solidão. Isso tornava o caso mais complexo, mais difícil de compreender e ainda mais assustador. Costumamos pensar em criminosos como monstros óbvios, frios e calculistas. Mas Marcelo não se encaixava nesse molde. Ele era um homem apagado, invisível à sociedade, e quando agiu, foi como se estivesse devolvendo ao mundo a mesma indiferença que recebeu durante toda a vida. Com sua prisão, uma nova etapa se iniciou. Psicólogos, psiquiatras e especialistas passaram a avaliar sua saúde mental. A pergunta agora não era apenas o que ele fez, mas por que ele fez? E mais, se ele sabia o que estava fazendo, ou se já estava completamente desconectado da realidade. Essa discussão, entre justiça, loucura e responsabilidade, será o foco da próxima parte da nossa história. Porque às vezes, o julgamento mais difícil não é o da lei, mas o da consciência. Parte 3. Marcelo, um monstro ou um produto distorcido da sociedade? A essa altura do caso, a grande pergunta não era mais quem cometeu os crimes, mas sim como isso foi possível. Quando Marcelo Costa de Andrade foi preso, não demonstrou remorso. Não tentou se justificar. Apenas repetia que acreditava estar ajudando as crianças. Esse tipo de comportamento levantou um alerta. Ele realmente entendia o que estava fazendo? Os primeiros laudos psiquiátricos indicaram que Marcelo apresentava transtornos mentais severos, possivelmente esquizofrenia e traços de psicose delirante com fundo religioso.
Ou seja, ele não vivia mais na mesma realidade que nós. E é aqui que começa o debate mais difícil. Porque ao ouvir tudo isso, muita gente pergunta: então quer dizer que ele não é culpado? Se ele estava doente, a justiça vai deixar passar. Mas o ponto é, a justiça precisa ir além do castigo. Ela precisa entender a origem. Após avaliações clínicas, Marcelo foi considerado inimputável, ou seja, incapaz de responder pelos próprios atos, segundo a legislação brasileira. Com isso, ele não foi condenado à prisão comum, mas internado por tempo indeterminado em um hospital psiquiátrico de segurança máxima. Isso gerou polêmica. Parte da população, especialmente familiares de vítimas, sentiu que não houve justiça. Mas a pergunta que fica é: o que teria acontecido se Marcelo tivesse recebido ajuda antes? A história de Marcelo não começou em 1991. Começou nos anos 70, numa comunidade carente do Rio de Janeiro. Ele cresceu em um lar desestruturado, com histórico de violência, negligência e abusos, tanto dentro quanto fora de casa. Não estudava, não recebia apoio emocional, e com o tempo, foi parar nas ruas. Sozinho, frágil, invisível. Em vez de receber apoio do Estado, Marcelo caiu nas mãos de exploradores e abusadores. Ainda menino, ele foi violentado, usado, descartado. Quando tentou buscar conforto, encontrou apenas religiosidade severa, punitiva, que ensinava que o pecado merecia punição e que a morte podia ser salvação. Se ele tivesse recebido afeto e acolhimento, talvez nunca tivesse se transformado nisso, comentou um dos psicólogos envolvidos no caso. E isso nos leva à reflexão mais dura. Quantas pessoas hoje vivem exatamente como Marcelo vivia aos 10 anos? Um fator decisivo para os crimes foi a interpretação distorcida da fé cristã. Marcelo frequentava igrejas evangélicas com discursos radicais, onde se falava constantemente em inferno, punição e salvação eterna. Com sua mente fragilizada, ele internalizou que a única forma de salvar os meninos da rua era tirando suas vidas. Um raciocínio completamente desconectado da realidade, mas coerente dentro do universo psicótico em que ele vivia. Ele não matava por maldade. Ele acreditava, com todas as forças, que estava salvando. Disse um dos psiquiatras forenses no julgamento. Isso não isenta Marcelo da responsabilidade moral, mas nos obriga a pensar: como deixamos uma mente tão doente chegar a esse ponto sem qualquer intervenção? O caso Marcelo é um retrato doloroso do que acontece quando todas as redes de proteção falham ao mesmo tempo. A família falhou. A escola falhou. O sistema de saúde mental falhou. A justiça demorou. E a sociedade ignorou. Quantas vezes cruzamos com pessoas com sofrimento psicológico visível e fingimos que não vimos? Quantas crianças vivem em condições desumanas, sem que ninguém intervenha até que algo trágico aconteça? Marcelo foi, sim, o autor dos crimes. Mas ele também foi a consequência de um abandono coletivo. Hoje, Marcelo continua internado em uma instituição psiquiátrica, sob forte vigilância. Seu nome caiu no esquecimento para muitos, mas o que ele representa continua mais atual do que nunca. Porque, se a gente não olhar para os sinais, não investir em saúde mental, não proteger nossas crianças, o próximo Marcelo pode estar crescendo agora, invisível, em silêncio. Parte 4. O impacto social. Um país chocado, e depois, em silêncio. Em 1991, quando Marcelo Costa de Andrade foi preso, a imprensa brasileira começou a noticiar o caso.
Manchetes sensacionalistas surgiram por todos os lados. O demônio de Itaboraí, assassino em série com fé distorcida. Homem acredita estar mandando crianças para o céu. O povo ficou chocado. Muitos não acreditavam que um homem aparentemente comum, tímido, quase invisível, poderia cometer crimes tão graves. Mas o espanto inicial logo deu lugar ao medo, e depois, ao silêncio. No começo, os jornais focaram no lado macabro da história, o número de vítimas, os detalhes da confissão, os trechos mais chocantes. Algumas revistas chegaram até a reencenar o depoimento de Marcelo com ilustrações e dramatizações, como se fosse uma história de terror. Mas, semanas depois, o caso desapareceu das capas. Por quê? Porque todas as vítimas eram crianças pobres, de comunidades esquecidas. Sem advogados, sem imprensa acompanhando suas famílias, sem representatividade. Quando o interesse público caiu, a história foi esquecida, exatamente como aquelas crianças já haviam sido ignoradas em vida. Após ser considerado inimputável, incapaz de responder pelos próprios atos, Marcelo foi internado em um hospital psiquiátrico de segurança máxima, por tempo indeterminado. A decisão gerou revolta. Quer dizer que um assassino em série não vai preso? Só vai para o hospital. Mas especialistas em direito retrucaram. Se ele estava em surto psicótico, sem noção de certo e errado, a prisão não é o caminho. O tratamento é. Essa resposta não agradou a todos. Parte da população se sentiu traída. Outros apenas diziam: se não mudarmos esse país, daqui a pouco teremos outro Marcelo. Nas comunidades mais pobres, o caso gerou um breve pânico coletivo. Pais proibiam os filhos de sair na rua. Havia desconfiança de estranhos. Mas tudo isso durou pouco. A rotina voltou. Crianças continuaram brincando sozinhas nas ruas, sem supervisão. Nenhum programa de prevenção foi criado. Nenhuma política pública nova. Nenhuma rede de apoio à saúde mental comunitária. A sociedade ficou horrorizada e depois seguiu em frente. Se o caso de Marcelo era um alerta, ele durou pouco. Até hoje, o Brasil não possui um sistema eficiente para identificar distúrbios mentais graves na infância, especialmente em áreas pobres. Não há treinamento adequado em escolas, nem campanhas nacionais, nem acompanhamento psicológico comunitário real. Pior, muitos ainda acham que doença mental é frescura ou desculpa para evitar cadeia. A pergunta permanece: aprendemos algo com esse caso? Ou estamos só esperando o próximo choque? Marcelo não é apenas um homem doente. Ele é um reflexo de uma sociedade doente. Uma sociedade que falha em cuidar de suas crianças, de seus pobres, de seus invisíveis. Uma sociedade que só reage depois que a tragédia já aconteceu. E, nesse cenário, os próximos Marcelo estão crescendo agora. Esquecidos. Ignorados. Abandonados. O caso de Marcelo Costa de Andrade não terminou com uma sentença de morte, nem com um final de redenção. Ele continua sendo uma ferida aberta, especialmente para quem tem coragem de olhar para ela. E talvez, o mais assustador não seja Marcelo, mas sim o mundo que permitiu que Marcelo existisse. Parte 5. Como evitar que surja um novo Marcelo? Olá a todos que nos acompanharam até aqui nesta série sobre crimes e reflexões sociais. Se você chegou ao final desta jornada conosco, peço apenas mais alguns minutos para refletirmos juntos. O que podemos, e devemos, mudar para que tragédias como essa não se repitam?
Marcelo foi o resultado de uma sociedade que abandonou suas crianças. E para que não surja um novo Marcelo, precisamos agir em várias frentes. Uma educação preventiva desde cedo. As escolas devem ensinar crianças a se protegerem, reconhecerem sinais de abuso e saberem como pedir ajuda. Professores precisam ser treinados para identificar sinais de sofrimento psicológico, comportamento estranho ou isolamento. 2. Acesso fácil e humanizado à saúde mental. Doença mental não é loucura e não deve ser motivo de vergonha. Precisamos de centros de apoio psicológico gratuitos, com profissionais qualificados e acessíveis para todas as classes sociais. 3. Proteger crianças em situação de rua, com políticas públicas, não só com caridade. Nenhuma criança deveria viver nas ruas, pedir esmola ou estar vulnerável à violência. Para mudar isso, o Estado precisa garantir políticas de acolhimento familiar, reintegração social e apoio real às famílias em situação de pobreza. 4. Mídia com responsabilidade social. Em vez de apenas explorar o horror, a mídia deve usar sua voz para analisar as causas, denunciar omissões e promover a mudança. Uma reportagem bem feita, um vídeo com consciência social, pode salvar vidas futuras. Horror à esperança. É possível mudar. Você pode estar se sentindo pesado após conhecer essa história. Mas a mensagem final aqui não é de desespero. Pelo contrário, são as tragédias que nos lembram que nossas ações hoje podem evitar catástrofes amanhã. Se você se importa com as crianças ao seu redor, se você ouve quem está sofrendo em silêncio, se você compartilha informação com empatia, você já está fazendo parte da mudança. Marcelo não é o único protagonista desta história. As verdadeiras vítimas foram as crianças que ninguém enxergou a tempo. E nós, como sociedade, precisamos assumir nossa parte nisso. Obrigado por assistir até o final. Se essa mensagem tocou você, compartilhe. Divulgue. Fale sobre isso, para que nunca mais tenhamos outro Marcelo. E para que nenhuma criança jamais seja esquecida.